Se você possui fundos imobiliários tranquilos, que não tem muito risco e tal, esse vídeo não é para você. A gente vai trazer uma análise dos dados do DEVA11, que é o Devan Recebíveis. Trata-se de um fundo imobiliário de papel que possui alguns ativos bastante complicados dentro dele, mas entendo que de certa forma esse vídeo serve de alerta para você estudar melhor, né, os seus próprios fundos imobiliários e perceber os tipos de riscos envolvidos nessas operações que podem afetar aí o seu rendimento no futuro, especialmente nesses fundos de papel high yield, que naturalmente eles têm uma taxa mais alta justamente por entender que as operações financeiras, os empréstimos de dinheiro, né, os instrumentos, os recebíveis, eles têm um risco maior. Então, fique até o final, confira aí os principais pontos, tem muita informação. Acredito que vai ser um vídeo até um pouco mais longo, mas vamos tentar detalhar ali os resultados desse fundo e detalhar também os ativos, alguns dados aí relacionados aos riscos e situações que já se confirmaram em relação ao portfólio do DEVA11. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar falando aí dos principais pontos do portfólio do fundo, até para conhecer um pouco melhor esse portfólio, para depois em seguida a gente comentar aí os principais problemas encontrados aí nesse portfólio. Esse é um resumo aí das principais posições, né, dentro do patrimônio líquido. Aí a gente já percebe um certo problema, que é um grau de concentração ali em algumas devedoras, né? Vamos falar primeiramente aqui da Hope. Ela é um CRI que tem o risco corporativo aí na administração desse hotel. Ele está com IPCA mais 10 e IPCA mais 13,3%. E tem como garantia a cessão fiduciária dos empreendimentos dos devedores e a alienação fiduciária das sociedades de propósito específico. A Chemin fica no interior de São Paulo, são dois prédios, né, um em Araraquara e outro Franca, e são duas incorporações verticais, né, IPCA mais 11%. Trazendo agora o circuito de compras, esse aí é um dos mais famosos, vamos dizer assim, é um shopping no centro de São Paulo, que foi instalado num local ali de comércio popular e está tendo uma série aí de problemas relativos até à própria demanda por parte dos lojistas ali de local dentro do shopping para venda. O GVI fica em Gramado, Rio Grande do Sul, é uma multipropriedade, tem IPCA mais 10 e IPCA mais 15,5%, né? A gente percebe aí que a taxa é bastante elevada, né? A gente tem o Golden Lagueto, também em Gramado, no Rio Grande do Sul, outra multipropriedade com taxa de 10 e 13%. A gente tem o Grand Viver 2, que fica no interior de Minas Gerais, trata-se de um loteamento. E a gente tem o Gramado Parques, né, o GPK, né, em Gramado, que é o risco corporativo dessa administradora aí de parques de diversão. Depois dessa visão rápida, né, a gente vai falar um pouco mais à frente dos problemas, trazer uma visão resumida do portfólio. Então a gente tem aí 26%, 26,7% dos devedores em São Paulo, 21,7% no Rio Grande do Sul e 15,2% no estado de Goiás. Então, em termos de distribuição geográfica, né, trata-se aí de instrumentos que atuam boa parte do país. A gente tem 87,7% em CRIs, né,
e uma parcela aí de 7% investida em outros fundos imobiliários. Em termos de segmento, a 29% vinculado ao risco corporativo, 21% às multipropriedades e 15,6% a loteamentos. Então, são instrumentos aí que têm uma característica bem específica, né? A gente tem 83% indexado ao IPCA e a taxa média é IPCA mais 10,6%. A gente tem 3,9% indexado ao IGPM. Então, em sua grande maioria, os instrumentos estão vinculados à inflação. E vale o comentário, a gente teve aí um histórico de 2022, especialmente aí consequência aí das medidas que foram adotadas lá atrás, né? A gente e o mercado internacional como um todo, né? A gente teve aí uma inflação bastante elevada e isso de certa forma aí gerou uma necessidade aí gerou um fluxo de caixa pesado em cima dos devedores desses instrumentos de crédito. Bom, agora eu vou trazer um fato relevante divulgado recentemente aí, em que o fundo já está tomando as providências ali, né, referentes aí à Forte Securitizadora, que ela é a empresa que administra aí diversas dessas operações, estão listadas aqui. Um pouco mais para frente eu trago aí o quanto isso afeta o patrimônio líquido do fundo, né? E aí, dentre as exigências colocadas pela empresa nesse fato relevante em relação à securitizadora, né, junto com a empresa devedora, que é a Gramado Parques, né, buscando a exigência de recompra total dos créditos imobiliários, né, e também ajuizamento de ação para execução de título executivo extrajudicial. Então a empresa já está devendo. Mais para frente eu vou trazer uma planilha ali que tem todos os CRIs devedores que estão no portfólio do DEVA 11 e o fundo já está tomando algumas ações, vamos dizer assim, ações mais duras, buscando aí recuperar o investimento que foi feito. Nessa tabela a gente tem um resumo das posições, elas somam ao total 16% do patrimônio líquido. As operações são lastreadas em recebíveis da empresa, por exemplo, Gramado Parques, né? O GVI é recebível do Bona Vita Resort, que é um hotel. O Brasil Parques, né? Então o lastro do CRI está nas operações de diversos parques, como o Snowland, Aquamotion, Aquaventura e Roda Gigante Rio Star, no Rio de Janeiro, Salvador e Foz do Iguaçu. A Aquam Prime, recebíveis também desse parque, e o Bela Gramado, né? Também é uma multipropriedade, né? Então, o Aquam, só comentar, é uma multipropriedade também. Então, o fundo está nessa discussão, já existe dívida formada dentro desses CRIs e agora o fundo está buscando recuperar aí o dinheiro que ele não recebeu referente a essa dívida. Além dessa questão do Gramado Parques e Brasil Parques, a gente tem também a questão do circuito de compras. Então, já tem fato relevante informando que o devedor não honrou os pagamentos dos CRIs, tá? Então, segundo informado, né, a dificuldade do circuito de compra passa até pelo aumento da inadimplência, né, e dificuldade de celebração de novos contratos de locação. Houve uma assembleia e aí houve uma concessão de waiver no sentido que não fosse decretado o vencimento antecipado do ativo, né, e uma carência até dezembro de 2023, né,
e aí, em troca disso, né, teve um ajuste ali nas suas taxas futuras. Então, essa é a situação do circuito de compras. Ele está aqui, esse shopping de, é, de comércio popular, né, no centro de São Paulo. Então, esse, essa situação que está em discussão, mas já tem um alerta, né? Não adianta nada a gente quebrar o devedor, né? Vamos dizer assim. Então, é um problema, tipo, o shopping está passando por dificuldades e está tendo dificuldades aí para conseguir recuperar, conseguir pagar o que foi investido, né? Esse é o problema básico envolvido. A Van Holding é outra empresa também que não honrou os pagamentos, né? Tem negociações que já estavam em andamento, né? A, a empresa está se reestruturando, buscando aí se recuperar. E também uma situação parecida, né? Uma concessão aí para não decretar o vencimento antecipado, um período de carência até 2023 e aí os CRIs específicos, aí um ajuste na remuneração depois. Temos a Hope também, né? E vale o comentário do fundo, é um hotel que está em pleno funcionamento, mas que também foi atingido aí por efeitos aí da desaceleração econômica, a empresa buscando aí reduções de custo para manter fluxo de caixa e com isso houve um alongamento da dívida com carência de amortização de juros até dezembro de 23 e também houve um aumento aí da remuneração do CRI. Então, de tudo isso daqui, né, o que fica é o seguinte: em o fundo conseguindo executar e conseguindo recuperar, né, esses pagamentos que não foram feitos por empresas que estão em dificuldades, vai ser ótimo para o cotista, porque ele vai receber lá na frente um valor um pouco mais alto e tal, mas existe sempre o risco do devedor não conseguir pagar. E lógico aí, a gente sabe, esse tipo de coisa aí vai para vias de fato judicial ali, a gente sabe que é um processo muito demorado e tal, então o investidor aí pode ter uma dificuldade em receber os proventos. Nessa tabela, tá? Essa é a primeira parte da tabela, são as maiores posições ali. A gente tem uma última coluna que é a inadimplência acumulada. E a gente observa ali que já tem inadimplências acima de 15%, né? Nesse primeiro nível da tabela. No segundo nível aqui tem um instrumento ali que tem uma participação menor no patrimônio, né? Mas está com 22,8% de inadimplência acumulada. Então, esses são pontos de preocupação e por isso, né, a própria cota do DEVA 11 ela está tão depreciada no mercado, né? Houve uma queda significativa no valor da sua cota, refletindo toda essa dificuldade e expectativa de tempos difíceis para o fundo à frente. Abrindo agora os resultados financeiros, a gente teve de receita em maio, um pouco mais de 10 milhões para o DEVA 11, e o total distribuído aí, né, o resultado total foi na casa de 9 milhões, o total distribuído na casa de 9 milhões e 100, né? Dá um dividend yield por cota em relação à distribuição na casa de 1%. Mas a gente percebe até dentro do próprio perfil ali embaixo, né, no gráfico, que há momentos de altas e baixas ali dentro da distribuição. Inclusive foi um fundo que distribuiu valores bastante relevantes, principalmente ali no início de 2022. E esse é o dividend yield, né, do DEVA 11 ao longo do período, e a gente percebe ali que tem uma variação muito grande a depender do mês ali, né? Também, em parte, pelos indicadores financeiros da economia, né? A gente observa que mesmo com essa queda e tudo, né,
ele ficou ali um pouco mais próximo do rendimento do IFIX, ele vinha rendendo mais do que o IFIX durante todo o período, né? E aí praticamente deu um empate aí, né? Em termos de liquidez, o fundo tem um bom nível de liquidez, a gente percebe aí que em maio foram 73 milhões de volumes negociados, né? Uma liquidez bastante relevante. E a gente observa aí que, inclusive, em comparação ao histórico, o volume negociado está ligeiramente maior. Vamos comparar agora o DEVA11 com outros fundos imobiliários de papéis. Olhando o dividend yield, o DEVA11 ele é um fundo high yield, né? Então ele tem um dividend yield bastante elevado, principalmente em parte por conta da queda do valor da sua cota, né? Ele está sendo negociado a 0,65 do valor patrimonial, então um valor bastante baixo. A sua liquidez na casa de 2 milhões, 136 mil cotistas e 3,9% em caixa. É um patrimônio de 1,3 bi. Em termos de taxa de administração, ele possui uma taxa de administração um pouco mais alta aí, né? No grupo das taxas mais altas. Olhando o histórico de investimento, a gente percebe que quem investiu há 1 e há 2 anos, né, teve uma desvalorização aí de quase 40%, né, há 1 ano 38% e há 2 anos chegou a quase 42%. E com essa queda, né, no investimento não compensou, mesmo recebendo aí bons dividendos no período. Nesse gráfico a gente observa essa queda, né? Então ele vem ali desde 21 ali em um movimento de queda do preço da sua cota. E ele está nessa realidade aí sendo negociada com um desconto aí de 35% em relação à sua cota patrimonial, que é um desconto bastante elevado. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos encontrados no fundo DEVA11. Lembrando que essa não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativo, é apenas o resumo do que foi encontrado ali em termos de informações dentro do fundo, que deve ajudar aí em seus estudos para fazer o investimento. Do lado positivo, ele tem um fundo com uma taxa elevada. Resumindo ali, inflação mais 10%, né? E caso receba, né, todos os instrumentos, ele trará um bom resultado. A inflação mais baixa no momento, né, algo momentâneo, né, isso deve-se observar, a inflação baixa não é o cenário base do Brasil de maneira geral, deve reduzir a pressão sobre os devedores. Com a queda da inflação, né, quase todos os instrumentos, aí, boa parte deles é indexada ao IPCA, a gente deve ter aí uma dívida menor e deve dar um pouco mais de fôlego para esses devedores que estão aí com uma situação financeira complicada. É um fundo que tem bom nível de liquidez e mesmo com problemas que a gente encontrou, o dividend yield desse último ano ainda está num patamar elevado. Do lado negativo, a gente tem vários papéis do portfólio com problemas e algum caminhando, inclusive, aí para execução de garantias. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Há uma concentração em alguns devedores específicos, o que também é preocupante. E enquanto tivermos situações de inadimplência, o valor da cota do fundo ficará nesse patamar mais baixo aí, o mercado entendendo aí, né, desvalorizando o fundo por conta de todo esse risco envolvido nos instrumentos aí que fazem parte do portfólio. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.